Bom dia, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanha nas galerias, em especial a família de Ellen. Nossa profunda solidariedade, nosso luto junto com vocês pela perda trágica, dramática, que tenham a certeza, sensibiliza a nossa casa. Nós sentimos essa dor juntamente com a família. Meus sentimentos, que Deus abençoe todos vocês, todas vocês. Os requerimentos que me trazem à tribuna são os requerimentos de número 2717, 2718, são pleitos, são pedidos do Simpério, Sindicato das Professoras e dos Professores do Recife, e que, inclusive, integram as demandas de reivindicações dessa fase de negociação que o Simpério se encontra em estado de greve. E que nós esperamos que a Prefeitura tenha a sensibilidade de negociar com as professoras e os professores para que a greve não venha a ocorrer, mas para isso é necessário uma negociação diferente da que se estabeleceu na semana passada, que realmente ficou muito longe dos pleitos que as professoras e os professores do Recife têm. Aqui nós fazemos 2 pedidos à Secretaria de Educação. O primeiro é a reestruturação da tabela salarial com elevação dos interstícios de promoção por tempo de serviço para 5%. Eu queria explicar isso aqui. As professoras e os professores do Recife são promovidos por 2 critérios distintos. O primeiro é pela titulação. Quando o professor conclui a especialização, o mestrado, o doutorado, ele tem uma promoção por classe. E quando o professor é promovido por tempo de serviço, ele tem uma promoção a cada período de anos que ele cumpre como professora ou como professor, e com um percentual de reajuste de 3,1%. O que o Simpério está pedindo é que esse interstício passe a ser de 5% e não de 3,1%. A cada classe que o professor ou professora progride pela aquisição do tempo, do interstício temporal cabível, no lugar do salário aumentar 3,1%, ele aumentaria 5%. Essa é uma demanda justíssima. E por que ela é justíssima, vereadores e vereadoras? Porque nós precisamos ter atrativos para a carreira de professora e de professor maiores do que as que nós temos hoje, sobretudo na cidade do Recife. Recife é hoje o município da região metropolitana que paga o pior salário para as professoras e professores. O pior salário de entrada e o pior salário para quem progride na carreira. Então, isso não pode ser admitido, porque nós estamos perdendo professoras e professores para outros municípios da região metropolitana. Então, esse é o pedido do Simpério. Eu peço aos meus colegas e às minhas colegas que votem conosco e que apoiem essa luta, que é uma pauta de reivindicação desse estado de greve em que o Simpério se encontra. A outra reivindicação também foi formulada pelo Simpério. E aqui é um tema que me toca muito diretamente. Diz respeito aos percentuais de reajuste para a promoção por titulação, especialização, mestrado e doutorado. E aqui, colegas, eu peço a atenção de vocês, porque há aqui um desnivelamento tão absurdo
que é difícil, inclusive, entender por que é que as coisas estão da maneira como estão. Hoje, quem faz a especialização e se dedica, portanto, à sua profissão de professora e de professor, recebe um percentual de reajuste de 11,75%. O percentual de reajuste do mestrado e do doutorado é menor. O reajuste do mestrado e do doutorado é 9%. Da especialização é 11,75%. Está errado. Então, o que é que o Simperi está pedindo? Aumento no percentual de reajuste, que o percentual de reajuste para a especialização passe a ser 15% e não 11,75%. O percentual de reajuste do mestrado... Gente, a especialização se faz em 1 ano. Tá? Ninguém é obrigado aqui a saber disso. Mas a especialização se faz em 1 ano. O trabalho de conclusão de curso, em algumas especializações, não é obrigatório. No mestrado, a dissertação de mestrado é obrigatória. O mestrado se leva, no mínimo, 2 anos para fazer. 2 anos de muito estudo e mais uma dissertação de mestrado. O doutorado são 4 anos de doutoramento. 4 anos de doutoramento. 4 anos de estudo. Dificílimo passar na seleção para o doutorado. Dificílimo passar na seleção para o mestrado. E aí, a gente tem índices de reajuste menores para quem faz mestrado e doutorado do que para quem faz especialização. É inadmissível. Então, o que é que a Prefeitura do Recife está dizendo? Que é preferível que uma professora não busque o aperfeiçoamento profissional através do mestrado e do doutorado. Ela faz a especialização, ela já recebeu o percentual de reajuste maior do que se ela fizer um doutorado. Então, isso tem que ser corrigido. É uma grande inversão. E o que se pede? Que o percentual de reajuste da especialização passe a ser 15%, o do mestrado passe a ser 20% e não 9%, e o de doutorado passe a ser 25% e não 9%. Então, eu quero pedir, meus colegas, o voto de vocês para esses nossos requerimentos, mas, sobretudo, o apoio ao pleito do Simperi, junto, sobretudo, vereadores da base, que apoiem os pleitos do Simperi, junto à Prefeitura do Recife, nessa fase de negociação que marca esse estado de greve, para que a gente possa avançar nas propostas, para além do reajuste de 6,79% que o Simperi está pedindo, para esses outros pleitos que são igualmente relevantes. Muito obrigada.